Olá pessoal, eu me chamo Ramon Andrade, sou fundador da agência de marketing Otimizen Marketing Digital. Sou especialista em Google Ads. Além disso, possuo as principais certificações do Google. Estou aqui para apresentar um curso sobre Google Ads, com duração de 6 aulas. Um curso gratuito, objetivo e muito simples, sem enrolation. Bom, nessa primeira aula, a primeira coisa a fazer é se cadastrar na plataforma do Google, como esse item 1 que você está vendo aqui, né? Basta você entrar na plataforma, se cadastrar, sendo que é necessário que você tenha o Gmail, né, o e-mail do Gmail. Caso se você não tiver, não tem problema não, porque você pode rapidamente criar uma conta no Google Gmail. Após você se cadastrar nessa plataforma, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o planejador de palavras-chave. Esse é o caminho, esse é o início para você montar, criar uma campanha dentro do Google Ads. Ok? Esse planejador de palavras-chave é uma forma que o Google nos ajuda, né? A gente coloca lá uma palavra-chave padrão, por exemplo, no nosso caso, a gente vai ter como parâmetro imóveis, temporada em Salvador. E a partir dali ele vai dar para a gente várias sugestões e vai, inclusive, apresentar para a gente quanto está custando, em média, um clique daquela palavra-chave, quanto tem sido buscado, enfim. Várias informações que vai servir para a gente escolher as nossas palavras-chave. Isso posto, vamos para o item 3, que é esse aqui. Vamos para a escolha das palavras-chave. A partir daí, nós vamos escolher nossas palavras-chave, sendo assim com uma facilidade maior, porque vamos buscar aquela que tiver com clique mais em conta, né? A se tiver também mais buscada, que não tenha muita concorrência, porque palavras-chave ela vive no leilão, e o leilão que ainda mais que aparece nas buscas, né? Então a gente vai procurar escolher as melhores palavras-chave possível, tá bom? E por fim, que esse item 4 nessa aula 1, eu acho interessantíssimo, que nos dá uma tranquilidade na previsibilidade de investimento do nosso capital, né? É a previsão de retorno do investimento. Quem não gostaria de saber quanto vai investir, né, e quanto vai obter de resultado, claro, positivo, né? Então a gente vai aprender a fazer essa previsibilidade, e isso é importante, ok? Então esse é o nosso mini curso Google Ads, a nossa primeira aula, um passo a passo fácil e objetivo, e mais, sem enrolation, né? E nós vamos aí estar juntos até o final, tá bom? Vamos lá então, a nossa primeira aula, e a gente começa com o acesso à plataforma Google Ads, e a gente vai digitar aqui na busca Google Ads, dá um Enter, e ele vai abrir, é justamente essa plataforma. Você vai clicar aqui, ó. Se você não tiver o Gmail, não se preocupe, você pode criar um Gmail, como eu havia falado antes. E se você já tiver o Gmail, você vai digitar aqui, ó, acesse sua conta. Se você tiver o Gmail, se você não tiver, você vai clicar em começar agora. Como eu já tenho Gmail, para facilitar, eu vou então acessar sua conta, ok? Vamos lá. Aqui eu já tenho um e-mail, já está ali, porque já está pré-configurado. E aqui eu vou colocar a minha senha. Bom, com o acesso à plataforma Google Ads, e aqui você vê que ele faz uma apresentação da visão geral da plataforma, né? Aí você vai já acompanhando nas suas campanhas quantos cliques você está tendo, quantas impressões, o CPC médio, que é o custo por clique que você está gastando, né?
e o custo do seu investimento diário ou mensal, enfim. Ele te dá esse panorama, né? A visão geral. Mas vamos dar início, então, aqui o nosso primeiro passo para realizarmos a nossa implementação de campanha. Então, você vai clicar aqui em Ferramentas e Configurações. Ok? Em seguida, você vai aqui em Planejamento do seu lado esquerdo, Planejador de Palavras-Chave. Aqui você clica, né? Esse planejador, conforme eu havia falado antes, ele vai nos dar uma tranquilidade e uma ajuda para escolhermos nossas palavras-chave. E aqui você clica em Descobridor, Novas Palavras-Chave. Aqui nós vamos ver ideias de palavras-chave que podem ajudar a nós alcançarmos pessoas com interesse nos seus produtos e serviços. Isso aqui é uma ajuda porque é através da própria máquina inteligente do Google que vai buscar de acordo com o que a gente precisa. Como eu havia falado, a nossa campanha vamos nos embasar por locação de imóveis temporada em Salvador. Então, para que o Google nos ajude, a gente também precisa dar uma ajudinha a ele e colocar aqui, ó, imóveis temporada em Salvador. Feito isso, você vai dar um Enter aqui e em seguida você vai ver resultados, que é esse botãozinho aqui, ó. Clique em ver resultados e aí o Google vai nos dar quais são as possibilidades de busca das palavras que a gente deve utilizar. Observe que aqui eu vou apagar esse para facilitar a nossa aprendizagem. Observe que ele nos deu aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho esse item para a gente entender melhor. Aqui é o campo das palavras-chave que o Google nos forneceu, ok? Bom, ele deu aqui para a gente casas para a temporada em Salvador. A média de busca dessa pesquisa, né? Ela tem uma média conforme mostra o número de pesquisa de uma palavra-chave e as variações aproximadas dela com base no período, bem como nas configurações do local e da rede de pesquisa que você selecionar. Ora, ela nos dá aqui uma média mensal de 10 a 100 buscas mensais. Praticamente quase todas estão dando isso aqui. Ultimamente não houve mudanças nessa média de busca, né? A concorrência dela para fim de leilão é alta, né? E ela tem uma média de 0,31 a 0,95 centavos por clique. Mais abaixo você vê aqui, ó, casas para temporadas em Vila do Atlântico, em Salvador. Ele já tem aqui, ó, o custo por clique é 0,26 a R$ 1,11 por cliques, tá? Mais abaixo você vê casas para a temporada Estela Mar em Salvador. Também já tem um custo por clique mais em conta, 0,21, tá? O que é que a gente vai buscar aqui para a gente escolher as nossas palavras-chave? A gente vai analisar aqui, se possível, inicialmente, o melhor custo por lance, tá? E, claro, as palavras-chave mais evidenciáveis, né? Por exemplo, vamos começando a escolher aqui. Eu acho que basta a gente escolher para aprendizagem apenas 6 palavras-chave. Então, vamos escolher aqui, ó, casas para a temporada em Salvador, que está o custo de 0,31 centavos aqui, né? Eu quero facilitar o entendimento dessa aula para que vocês não precisem ter muitas informações, porque não é necessário ter muitas palavras-chave, né? Basta ter aquelas que realmente há possibilidade de uma conversão. Mas digamos aqui que a gente tenha casa, aluguel, temporada, Salvador, né? Você tem aqui um valor de 0,48 por clique, né? Até 1,88, ok? Vocês podem escolher ela,
Mais abaixo aqui nós temos, tivemos duas escolhas até então, né? Ok? Não se esquecendo que ele dá também outras opções aqui, ó, imóveis temporada, mas aqui não é interessante porque a gente quer divulgar imóveis temporada em Salvador. Em Florianópolis não tem nada a ver, ó, Ubatuba, Santos, Natal, né? E nem imóveis em Salvador, porque o que a gente está buscando aqui é imóveis temporada. Se a gente colocar aqui essa palavra-chave, imóveis Salvador, então todo tipo de imóveis para venda, para aluguel, né? E todo tipo de imóveis comercial, residencial, enfim, né? É o que a gente está buscando. Bom, mas vamos colocar aqui também essa aqui, casas para a temporada em Estela Maris, Salvador. Vamos colocar também casas para a temporada em Vila do Atlântico, Salvador. Né? Nós já temos aí 5, vamos buscar mais uma palavra-chave aqui. Casas, casas temporada em Vila do Atlântico, enfim. Posto isto, nós vamos agora copiar essas palavras-chave, né? E você vai copiar e vai colar num bloco de notas, porque são elas que a gente vai utilizar lá na frente, quando dermos início à nossa primeira campanha dessa aula, ok? Você clica aqui, ó, em copiar, elas estão selecionadas, e cola em um bloco de notas e deixa guardadinho que a gente vai utilizá-la em nossa campanha, ok? Vamos para o próximo vídeo. Vamos lá então. Aqui agora você vai clicar em previsão. É aquilo que eu te falei sobre a previsibilidade de quanto você vai investir, né, e quanto você vai ter de retorno. Antes de inserir as palavras-chave, a gente vem aqui, ó, selecionar um grupo. Selecionar um grupo, como não tem um grupo, a gente vai criar um grupo, denominar ele de temporada. Ok? Posto isso, a gente vai aqui agora, cadê? Aqui, ó, ele saiu aqui. Temporada. Vai clicar em criar. Esse é o grupo de anúncios que a gente vai conhecer ele mais lá na frente, ok? Criado o grupo de anúncio, o que a gente vai fazer agora? Lembra daquelas palavras que eu te falei, as palavras-chave? Então eu já copiei para adiantar e vou colar aqui nesse campo. Observe que foram 6, mas eu resolvi acrescentar mais essas duas aqui, ó. Flats, temporada em Salvador, e apartamentos, temporada em Salvador. Bom, feito isso aqui, agora eu vou salvar. Ok. Já estando salvo. E ele já começa a nos apresentar aqui a nossa perspectiva de investimento e retorno. Ok? O nosso plano está constando aqui que é agosto, né? Dia 22 de agosto, né? Então, mas a nossa perspectiva de investimento, vamos colocar aqui que seja de 1º de setembro a 30 de setembro de 2022. Então, a gente vai fazer, digamos, essa campanha de 1 a 30, ok? Com essas palavras-chave que nós colocamos aqui, pensar aqui, o que acontece? Observe que foram aquelas palavras que a gente colou aqui, tá vendo? Elas aqui, ó. Todas estão aqui. Está no grupo temporada e ela está nos dando aqui as perspectivas, ok? Então vamos aqui para cima.
Digamos que o nosso plano de um gasto com um parâmetro de R$ 2 por dia, que vai dar aí R$ 60 no mês, né? Digamos que com a gente, com esse investimento, o que vai acontecer aqui? Com esse investimento, nós vamos ter 64 cliques, com investimento de R$ 60, né? E com um gasto médio diário de R$ 2 por dia. Uma coisa bem baixíssima. Então, com isso a gente vai ter 64 cliques e 670 impressões e vamos gastar R$ 60. Vamos ter um CTR de 9,6%. O que é um CTR? O CTR é a diferença entre cliques e impressões. Ou seja, com um CTR de 9,6, ele já é um CTR bom. Né? A partir de 7 é um CTR bom. Quando ele passa de 10, 11, 12, é muito bom e por aí vai. Sinal de que as impressões que estão sendo dadas estão tendo interesses, as pessoas estão clicando. Então, quanto maior for o CTR, melhor para a nossa campanha, que dá um sinal, por exemplo, que tivesse 670 impressões e que tivesse, digamos, 200 cliques, seria maravilhoso, sinal que as pessoas estariam bem interessadas. Mas esse é o parâmetro que o Google nos dá, inicialmente, dos quais a gente vai fazer as alterações. E vamos então, o mais importante, adicionar uma métrica de conversão. O que é conversão? Conversão é quando uma pessoa começa por aqui, tem as impressões, ele visualiza, né? Várias pessoas visualizam, aí vem, algumas pessoas clicam, no caso aqui foram 64 para esse número de impressões, né? E a partir daí, desses que clicam, eles podem, conforme o produto, ele pode comprar ou ele pode se cadastrar, enfim, qual for o objetivo do teu anúncio, do teu negócio, aonde você quer chegar. E o que é a conversão? A conversão é quando acontece de fato o fechamento desse negócio, quando ele vai para as vias de fato, quando ele compra o teu produto, quando ele, por exemplo, no caso específico nosso aqui, que é imóveis temporadas, então a gente vai criar formulário para ele se cadastrar e solicitar informações. A partir do momento que ele cadastrou, ali já gerou uma conversão. Ora, se ele clicou no anúncio e se ele cadastrou o formulário, ele passou a ser um lead. Um lead nosso é uma pessoa interessada em comprar um produto ou serviço. Então, ali já houve uma conversão. Geralmente é em torno de 10%. Os especialistas costumam colocar 30% em cima dos cliques. Eu sou mais modesto e também não deixa de ser interessante uma conversão com 10%, né, em cima dos cliques. Então, a gente vai colocar aqui exatamente os 10%, que é a taxa de conversão, o qual nós esperamos. Coloco 10, né, vou salvar, ele vai dar aqui uma média de quanto a gente vai ter de retorno. Ok? Então, observe uma coisa. Com essas possibilidades de 10%, a gente vai continuar ainda trabalhando em cima disso aqui. Observe que ele nos deu, com esses 10% de possibilidade de conversão, ele nos deu 6 conversões. Aí você pode achar, poxa, mas 6 conversões em cima de 64 cliques não é muito pouca coisa? Depende. Depende. Por exemplo, em se tratando do nosso propósito, né, que é conversão para locação de imóveis temporada, vamos analisar aí o ticket médio dessa locação. Digamos que seja R$ 2.000. Ora, se for R$ 2.000, você gastou R$ 60 no mês, né? Vamos ver aqui, ó. Observe. Seis conversões com o CPA médio de 9,32. Um clique são 64 cliques. Eu gastei R$ 60, né, e tive um CTR 9,3. Meu CPC médio, que é o custo por clique, né, foi 0,93 centavos.
Eu gastei por clique, nesse 64, cada clique 0,93. E tive uma conversão de 6. O que acontece aqui? Gastei 60. Mas se converteu 6, esses 6 fecharam o negócio comigo. Então vamos dizer que seja R$1.000, né? Foi R$6.000. Então cada um alugou o imóvel por R$1.000, por exemplo. Vamos dizer, 2 diárias, 3 diárias, né? Que ele veio só para curtir a praia, por exemplo. Então, 6 conversões a R$1 foram R$6.000. E quanto foi gasto? R$60. Então, é realmente um excelente lucro. Eu gastei 10% do meu ganho. Se for, por exemplo, R$2.000, digamos que ele queira passar 8 dias em Salvador nessa casa, se é R$2.000, né? Aqui você, é por isso que eu digo que depende. Então, se R$2.000, você teve o que aqui em cima de 6 conversões, R$12.000. E você gastou quanto? R$60. Ok? Então, essa é uma previsibilidade. Mas aqui você pode fazer outras alterações também. Você pode chegar aqui, por exemplo, e querer aumentar o seu custo, né? Vamos colocar aqui que eu quero colocar, vamos dizer aqui, R$10 por dia. Eu coloquei aqui um valor bem abaixo ali, né? Só com parâmetro. Bom, seu plano com R$10 diário, né? De orçamento diário, aqui, um orçamento médio diário de R$10, R$10 por dia. Em 30 dias, você vai ter um custo de R$300 em sua campanha. Mas, em compensação, existe uma possibilidade de você ter 17 conversões. O que isso significa? 17 conversões, está aqui, ó. E com isso, observe que sua conversão aumentou, mas também aumentou o seu custo por clique. E quando você aumenta o seu custo por clique, significa-se dizer que você está ganhando para aparecer na frente de muitos outros que estão também divulgando. Então, R$1,81 por clique, custo médio, CPC, tá bom. Para um CTR, olha o CTR aqui aparecendo mais, tá muito bom o CTR de 15,3%. Esse CTR, conforme eu falei antes, é a diferença entre impressões e cliques. Você teve aqui, ó, 1.100 impressões para um clique de 166 cliques e uma conversão de 17, ou seja, você gastou 300 e vendeu 17 serviços, converteu por 17, que pode ter sido produtos. No nosso caso específico aqui, estamos falando de locação de imóveis temporários. Bom, então 17 conversões significa o quê? Você vai multiplicar isso, digamos aqui, por seja 1.000 cada conversão, né? Cada contrato efetivado, seja 1.000. Então, você vai pegar 17 vezes 1.000, são 17.000, e você gastou 300. Nas piores das hipóteses, isso pode acontecer nessas conversões, digamos que dessas 17 conversões, apenas 7, de fato, 7 efetivaram, né, o contrato, fechou o contrato com você, alugou o teu imóvel. Mesmo assim, 7 pessoas, né, está colocando o mínimo do mínimo, vezes 7 vezes 1.000, são 7.000. E você gastou apenas 300. Deu para entender? Então, o que significa dizer que, por menos que seja isso aqui, você vai estar sempre ganhando. A gente tem que calcular sempre por baixo para não haver surpresa. Lembrando que isso aqui é uma previsibilidade. Aqui não está garantindo que você vai ter de fato 17 conversões, não está garantindo que de fato você vai ter 166 cliques, também não está garantindo que você vai ter 1.100 impressões. Mas se o conjunto disso aqui acontecer, com certeza você vai ter, em cima do capital investido, R$300 de custo, e você vai ter um custo médio de CPC por 1,81. Isso é porque o sistema Google, a máquina é inteligente,
ele já faz esse cálculo. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante, né, muito boa, que o Google nos dá, prevendo, né, quais são as possibilidades de retorno, né, que a gente vai ter conforme o nosso investimento. Ok? Entendido? Não esquece do nosso like, dá o nosso like aí. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, por favor, ok? E além do mais, clica no sininho, porque é através do sininho que você vai acompanhar as novidades que vai acontecer no nosso canal. E finalizada nossa primeira aula, espero que você tenha gostado, que tenha aprendido, né? E na próxima aula, que é a aula número 2, a gente vai ter mais coisas interessantes para aprender, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.